Tudo tranquilo? Bom, nós estamos aqui em mais um Foca em Mim e agora o nosso tema é metabolismo energético. De antemão, adianto a vocês, pessoal, que nós temos 2 vídeos para esse assunto, porque é um assunto bem extenso, como vocês já sabem, e eu vou dividir em 2 vídeos. Um primeiro vídeo vai tratar com fotossíntese e quimiossíntese, e o segundo vídeo vai tratar respiração aeróbica e anaeróbica, na verdade, com o caminho oposto. O primeiro respiração aeróbica e anaeróbica e o segundo quimiossíntese e fotossíntese. Ok? Então, vamos para o primeiro vídeo, pessoal. Bom, metabolismo energético inclui reações químicas em diversos seres vivos que eu tenho ou o consumo de energia ou a produção de energia. Perfeito? Essa produção, na verdade, é uma transferência de energia de moléculas mais complexas para as mais simples. Perfeito. Então, o metabolismo energético contempla a partir daí. Bom, na autotrofia, que é o mecanismo de produção de moléculas orgânicas, feito por organismos autótrofos, portanto, eu tenho a quimiossíntese, que é a formação de molécula orgânica a partir da energia proveniente da oxidação de substâncias inorgânicas, e eu tenho a fotossíntese, que é muito mais conhecida, que é a síntese de moléculas orgânicas, carboidratos principalmente, a partir da energia luminosa. Perfeito? Ok. Bom, respiração aeróbica e anaeróbica. Nos 2 casos eu tenho quebra de glicose para produzir ATP. Na verdade, a glicose já é uma molécula orgânica energética. O que eu vou fazer é degradá-la para transferir energia para moléculas de ATP, que são moléculas mais facilmente utilizáveis. Para este mecanismo, eu tenho respiração anaeróbica e respiração aeróbica. Primeiro ponto, pessoal, qual é a grande principal diferença entre respiração aeróbica e anaeróbica? Chiquinho, é porque eu uso oxigênio e não uso oxigênio? Não! A principal diferença entre respiração aeróbica e anaeróbica é que a aeróbica é uma quebra completa da glicose. E aí? E aí que tem uma rentabilidade energética muito maior, em média produzindo um saldo de 38 ATPs. E a anaeróbica? A anaeróbica configura uma quebra incompleta da glicose. Se é incompleta, produz menos ATP. Eu tenho um saldo de apenas 2 ATPs. Então a grande diferença está na rentabilidade energética. Bom, é fato. Uma das diferenças, que não é a principal, é o fato de a respiração anaeróbica não ser dependente do gás oxigênio e a respiração aeróbica ser dependente do gás oxigênio. Ok, pessoal? Perfeito. Bom, dentro da respiração anaeróbica, que é uma quebra incompleta na ausência de oxigênio produzindo um saldo de 2 ATPs, eu tenho vários tipos de mecanismos que podem fazer esse processo. O principal e mais badalado junto ao ensino médio é a fermentação. Nós temos 3 tipos de fermentação. Fermentação lática, fermentação alcoólica e fermentação acética. Perfeito? Bom, fermentação alcoólica é aquela que a partir da quebra da glicose eu tenho 2 álcoois etílicos sendo produzidos. Ok? Além dos 2 álcoois etílicos eu tenho 2 dióxido de carbono, gás carbônico e 2 ATPs. Chiquinho, tem alguma importância para nós esse tipo de fermentação? Sim. Nós comumente usamos isso aí na indústria panificadora, a partir da liberação do CO2, que faz o pão e bolo ficarem fofinhos, mas também na indústria de bebidas alcoólicas, a partir da liberação do álcool etílico. Perfeito? Fermentação alcoólica foi essa. Bom, nós temos a fermentação, vamos para a acética agora. Fermentação acética. Neste caso eu também tenho quebra da glicose, mas nesse caso eu produzo 2 ácidos acéticos, 2 dióxidos de carbono e ATP, 2 ATPs também. Perfeito. Chiquinho, também tem importância? Sim. O ácido acético, na verdade, é o vinagre. Então, na confecção, na produção, na indústria de produção de vinagre, essa fermentação é importante. E, por um lado negativo, em alguns tipos de fermentações alcoólicas para a produção de vinho, pode ter um mau acondicionamento e acabar estragando o vinho, produzindo o vinagre, o ácido acético. Perfeito? Fermentação lática, por último. A fermentação lática, pessoal, produz 2 ácidos láticos e 2 ATPs. Uai, Chiquinho, e o CO2? Na fermentação lática não tem produção de CO2. Portanto, pessoal, o álcool etílico tem 2 carbonos, o ácido acético, perdão, tem 2 carbonos, mas o ácido lático tem 3 carbonos na sua estrutura. Chiquinho, o ácido lático, essa fermentação lática acontece onde? Bom, acontece em laticínios, na fabricação de laticínios em geral, iogurte, coalhada, etc. Mas também acontece conosco, na célula muscular, quando em atividade intensa, há uma deficiência em oxigênio muitas das vezes, mas o seu corpo precisa produzir ATP.
Não tem oxigênio, como fazer, Chiquinho? Olha, eu tenho uma via alternativa, que é a fermentação lática, onde eu produzo ácido lático, mas produzo ATP. Então ATP vai ter. O ácido lático tem algum tipo de efeito colateral para nós, Chiquinho? Tem. O ácido lático produzido na célula muscular, em excesso, ele acaba inibindo a contração, criando dificuldade para contrair. Então, em atividades muito intensas, o músculo trava por causa do excesso de ácido lático. Se na musculatura ele inibe a contração, na musculatura do coração, a cardíaca, ele estimula. Então, após uma atividade física anaeróbica, uma musculação, normalmente seu coração está batendo muito forte, muito intensamente. Perfeito? Os 3 tipos de fermentação foram contemplados. Perfeito, pessoal. Então agora a gente fala da respiração aeróbica. A respiração aeróbica eucarionte, ela é dependente da mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração aeróbica nos eucariontes. Perfeito? Ela é dividida em 3 fases. Eu tenho uma glicólise, que não acontece na mitocôndria, acontece no citoplasma, no citossol ou no hialoplasma. Eu tenho o ciclo de Krebs, que já acontece dentro da mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial, que é um espaço interno da mitocôndria. E eu tenho a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons ou a fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais, que na verdade são as dobras da membrana interna da mitocôndria. Perfeito? Então eu tenho essa condição aí, pessoal. Lembro que a glicólise é a única das etapas que, embora pertença a um processo aeróbico, ela por si só é anaeróbica, é independente do oxigênio. Tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória são dependentes do gás oxigênio. Perfeito, pessoal? Então, vamos que vamos. Glicólise acontece no citossol. Aqui eu tenho a glicose sendo quebrada. Bom, o que é importante em termos de produção? A glicose, quando é quebrada, ela libera energia diretamente. E nessa energia liberada eu consigo produzir ATP. Então, eu tenho 2 ATPs produzidos a partir da quebra da glicose. Além disso, eu tenho desidrogenações, plural. Essas desidrogenações são liberações de hidrogênio, que são captadas por transportadores intermediários, ou mais tecnicamente falando, aceptores intermediários, que respondem pela sigla de NAD. O NAD, então, cola com hidrogênio, segura ele temporariamente, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa segurança aí, tá? Esse ato de segurar aí. Chiquinho, qual é o produto da quebra da glicose na glicólise? O produto são 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, cada um com 3 carbonos em sua estrutura. Então a glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, e eu tenho liberação de hidrogênio, NADH, e eu tenho liberação de energia, ATP. Perfeito? Ótimo. Agora passaremos para a segunda fase, que é o ciclo de Krebs. Lembrem que os 2 ácidos pirúvicos produzidos aqui serão encaminhados para dentro da mitocôndria para participarem da segunda fase. Então vamos a ela. Bom, não sei se a imagem está muito bacana para vocês verem, mas eu vou explicando, talvez dê para casar melhor. Pois bem, estamos dentro da mitocôndria, os 2 ácidos pirúvicos. Eu vou dizer o que acontece com um deles e saiba que com o outro acontece a mesma coisa. Então é só dobrar os fatos que você tem exatamente o que acontece com os 2. Perfeito. Ácido pirúvico entra na mitocôndria, começamos o ciclo de Krebs. Para começar efetivamente o ciclo de reações do ciclo de Krebs, nós temos uma etapa inicial que pode ser chamada de etapa de preparação ou acetilação. Neste caso, o ácido pirúvico sofre uma descarboxilação. Parece que o que é isso? Ele perde um gás carbônico, um carbono. Então, o ácido pirúvico de 3 carbonos passa a 2 e se transforma em um radical chamado acetil, com a perda de um gás carbônico. Além disso, eu tenho uma desidrogenação. Então libera um NADH. Na verdade, libera o H e o NAD capta ele. Perfeito? Então temos o acetil e é este acetil que entrará no ciclo de Krebs. Mas para entrar, ele precisa se ligar a uma substância apresentadora dele ao ciclo de Krebs, chamado de coenzima A. Ao se ligar, eu tenho o complexo acetil-CoA. E aí o acetil, neste caso, junto à coenzima A, é apresentada uma substância do ciclo de Krebs chamado ácido oxaloacético ou oxaloacetato de 4 carbonos. Bom, o acetil vai entrar, se ligar aqui, formando um composto de 6 carbonos, e a coenzima A retorna para buscar outros acetis, ok? Então eu formei um composto de 6 carbonos pela junção do ácido oxaloacético com acetil. Esse composto de 6 carbonos eu chamo de ácido cítrico ou citrato. Por isso, o ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Então o ciclo do ácido cítrico tem 6 carbonos. Bom, temos um ácido cítrico.
Primeira reação com ácido cítrico, ele sofre uma descarboxilação, a liberação de CO2. Portanto, forma um composto de 5 carbonos que nós não precisamos saber o nome. 5 carbonos. Junto com a descarboxilação, eu tenho uma desidrogenação, liberação de hidrogênio, que é captado pelo NADH. Perfeito. Esse composto de 5 carbonos sofre uma nova descarboxilação, liberando mais um carbono e agora formando um composto de 4 carbonos. Junto com essa descarboxilação, eu tenho mais uma desidrogenação, que é captada pelo NAD. E eu tenho ainda, pessoal, a formação direta de um ATP. Então, neste momento, forma um ATP direto. Perfeito. Esse composto de 4 carbonos ainda não é o ácido oxalacético, tá? Então, ele vai ter mais uma reação para fechar no ácido oxalacético. E aí, nesse fechamento, eu tenho 2 desidrogenações seguidas. Uma captada pelo já conhecido nosso NAD e a segunda por um novo aceptor intermediário, que nós chamamos de FAD. Ok? Então, fechamos o ciclo de Krebs. Perfeito. Agora, pessoal, é muito importante saber que os NAD e FAD produzidos, NADs e FADs a gás, são produzidos porque esse transporte temporário que eles fazem com hidrogênio e com elétron culminará na terceira fase. Lembrem que por enquanto eu formei 2 ATPs na glicólise e formei mais 2 ATPs no ciclo de Krebs. Acho que você falou que foi um só. Isso, mas são 2 ácidos pirúvicos. Roda 2 vezes, então 2 ATPs, 4 até agora. Mas o saldo é de 38, então faltam 34. Neste momento, na terceira etapa, eu tenho os elétrons dos hidrogênios, a energia deles contribuindo para formar mais 34 ATPs. Então eu tenho que ter a terceira fase, ok? A terceira fase, pessoal, que é a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa ou a cadeia transportadora de elétrons, ela acontece na membrana interna da mitocôndria. Lá, como é uma biomembrana, modelo do mosaico fluido, ok? Eu tenho proteínas inseridas na membrana fosfolipídica. Então, eu vou lembrar a vocês que nós temos 5 proteínas importantes. 4 citocromos e um complexo proteico. 4 citocromos na ordem citocromo B, de bola, C, de casa, A e A3. E eu tenho quinta proteína, que é um complexo chamado ATP sintetase ou sintase. Aqui é que forma o ATP, basicamente. Perfeito? Então, pessoal, o NADH tem afinidade com o citocromo B. Se liga ele. O hidrogênio do NAD é ejetado para o espaço intermembrana, entre a membrana externa e interna, e o elétron fica retido no citocromo B. Perfeito. O FADH2 já tem afinidade com o citocromo C. Tem o seu hidrogênio ejetado também para o espaço intermembrana, e o elétron também fica com o citocromo, só que agora o citocromo C. Perfeito. Os NAD e FAD, agora sem hidrogênio, voltam para buscar outros hidrogênios que estão sendo formados lá atrás, no ciclo de Krebs. Perfeito? Ótimo. Agora, a cada NADH e FADH2 que chega, eu tenho mais ejeções de hidrogênio. Então o espaço intermembrana começa a ficar saturado de hidrogênio. Junto a isso, cada elétron que fica retido no citocromo B e C começa a pular de citocromo em citocromo. E ao pular, cada elétron perde um pouco de energia, perde um pouco de energia, perde um pouco de energia. Perfeito, entende isso? Bom, lembremos que o espaço intermembrana está saturado de hidrogênio. E aí, Skin? Vai saturar tanto que em um dado momento ele começa a fazer pressão para voltar para a matriz, para ficar um pouco um espaço mais tranquilo. Só que a membrana interna é praticamente impermeável ao hidrogênio. Ah, é praticamente? Então tem um ponto onde é permeável. Sim, na ATP sintetase. Então na ATP sintetase, que está aqui mostrada, ok? O hidrogênio vai passar e ao passar ele passa com tanta pressão que ele provoca uma torção na ATP sintetase ou ATP sintase. Pressão essa, rotação essa, que eu tenho energia cinética absorvida, e a partir daí eu tenho ADPs mais Ps que usam dessa energia cinética e forma ATP aqui. Opa! Então, o objetivo principal foi conquistado, a formação de ATP foi, mas temos um probleminha ainda para ser curado. Qual é o problema, Chiquinho? Os hidrogênios estão passando, a célula está ficando saturada em hidrogênio. Eu tenho que dar um destino final ao hidrogênio. Eu já dei um destino inicial temporário, ligando-os ao NAD e ao FAD, mas agora eu tenho que dar um destino definitivo. Quem é o aceptor final e definitivo de hidrogênio? Bom, é uma respiração aeróbica e até agora não se falou do oxigênio. Ah, é verdade. Então o oxigênio vai se ligar ao hidrogênio, se liga também aos elétrons que ficaram saltando de citocromo em citocromo, e eu tenho hidrogênio, H+, mais elétron, mais oxigênio, formando água. Por isso,
fosforilação oxidativa. Fosforilação porque eu formei ATP, eu fosforilei o ADP. E oxidativo porque o oxigênio reage com o hidrogênio e elétron, formando água. Perfeito? Então esse é o processo da cadeia respiratória, última fase aí. Importante, balanço energético. Lembra vocês que cada NADH tem energia suficiente nos elétrons do hidrogênio para formar 3 ATPs. O NADH forma 3 ATPs. O FADH2, por sua vez, tem energia suficiente para produzir 2 ATPs apenas. Entendi. Então vamos lá. Seguindo aqui, espero que esteja dando para ver legal para vocês. Bom, seguindo aqui, eu tenho na glicólise, importante, 2 ATPs produzidos e 2 NADH2. Bom, e aí eu tenho, o ATP são 2 mesmos, NADH, cada um tem energia para 3, 6. Então, da glicólise, eu tenho 2 ATPs mais 6 ATPs do NAD, totalizando 8 ATPs só da glicólise. Perfeito. Na acetilação, que é a primeira fase dentro da mitocôndria, antes do ciclo de Krebs propriamente dito, eu tenho 2 NADHs, vezes 3, 6 NADHs. Ok? Isso na acetilação. No ciclo de Krebs propriamente dito, eu tenho 2 ATPs, eu tenho 6 NADHs, já estou dobrando tudo aí, tá? E 2 FADH2. Perfeito. 2 ATPs, continuam 2 ATPs. 6 NADHs vezes 3, 18 ATPs. 2 FADH2 vezes 2 agora, 4. Somando 8 da glicólise, 8 ATPs da glicólise, mais 6, 2, 18 e 4 ATPs dentro do ciclo de Krebs, eu totalizo 38 ATPs, que é o saldo final da respiração aeróbica na maioria dos seres vivos. Chiquinho, alguns falam que é 36. Por quê? Os 2 NADHs produzidos fora da mitocôndria, lá na glicólise, eles precisam entrar na mitocôndria para participar da cadeia respiratória. Se a entrada deles foi por transporte passivo, não gasta energia, tenho 38 de saldo. E se for por transporte ativo, gasta energia, ok? Cada NAD gastará energia suficiente para 1 ATP. Então eu perco 1 ATP aqui e 1 ATP aqui. De 38 eu caio para 37, 36. Por isso eu tenho um saldo final de 36. Perfeito, pessoal? Até o segundo vídeo com fotossíntese e quimiossíntese. Um grande abraço e foca em mim!